Mas tá ótimo. Tá? Faça a pergunta ali. Tá entrando. Oi, pessoal. Vamos entrar de novo, porque a gente só tinha 5 segundos. Oi, Selma, Lissandra. Vão entrando e vão convidando seus amigos. Magali, tô adorando você aqui. E da Isa, do Reviver, o grupo Bonitas está presente. O grupo Reviver. Oi, Nicole. Janaína, Foi, Valéria eu voltei Carlos. um pouquinho Olha, para os cá, grupos estão caiu todos e fui aqui para lá. presentes, viu? O grupo Reviver, o grupo Bonita, já acenaram, já mandaram oi para você. Doutora Oi, Elaine, nutricionista, Valéria, Poliana, Larissa, Rejane. Pessoal, vai entrando, vai chamando seus familiares. Magali, que é advogada, já deu vários toques aí sobre a questão até do mapeamento genético pelo SUS, que pode entrar pela justiça. Então, assim, ela também poderia falar depois um pouco para a gente, para poder orientar, porque essas questões jurídicas, a gente não tem muito especialidade nisso, então fica mais difícil, né? A gente tem profissionais de saúde presentes, a gente tem psicólogos presentes, tem as meninas do Grupo Bonitas e do Reviver, tem também seus amigos médicos, amigos também pessoais da gente. Magali, lá do Hospital de Guarnição do Exército Brasileiro, uma amiga linda, né? Então a gente aí. está aí com muita gente adentrando de novo. Giza, paciente, tem vários pacientes presentes também nessa live. A gente está começando a entrar nos bastidores, né, da oncologia do tratamento de mama. E a gente vai falar assim, me preparando para a cirurgia. O que é que eu devo fazer? Porque o pré-operatório também ele dá starts em vários processos de ansiedade, né? Porque o medo fica enfatizado, eu vou entrar em contato com a realidade, eu vou entender que eu estou iniciando um tratamento, é onde realmente o paciente começa a dizer, estou com câncer. Até que a ficha caia, isso demora, né? O que é que você fala sobre isso? Bom, a cirurgia ela é muito bem vista para as pacientes porque às vezes elas dizem assim, eu quero tirar aquilo, né? Então, quando a gente faz a cirurgia, o pós-operatório, parece que tira uma carga daquela paciente. Essa é a minha impressão, tá? Muitas pacientes me relatam, eu tô me sentindo tão bem porque eu fiz a cirurgia. Mesmo que às vezes a gente precise adiar um pouquinho ela por causa da quimioterapia, porque a gente sabe que naquele momento a quimioterapia vai ser feita, a cirurgia ela está incluída em qualquer fase do tratamento para o câncer de mama. Então ela vai ser realizada. Tá? A gente precisa definir primeiro qual o tipo de cirurgia. Se é a cirurgia conservadora, que a gente vai fazer um quadrante, a gente vai retirar aquela área com segurança, ou se é uma cirurgia que a gente vai precisar retirar toda a mama. É a primeira etapa que a gente tem que definir, e isso a gente vai definir conforme o câncer, né, o tumor de cada paciente e o tipo de mama de cada paciente. Por quê? Existem pacientes que têm mamas com um volume maior e que é um tumor maior. Por exemplo, um tumor de 2 centímetros de uma mama grande é diferente de um tumor de 2 centímetros de uma mama pequenininha. Então, uma paciente a gente faz uma cirurgia conservadora, outra paciente a gente precisa retirar todo o tecido mamário, porque senão fica um defeito muito grande nessa mama. E a gente tem evoluído cada vez mais. Então, o primeiro mito, a primeira coisa que a maioria das pacientes falam, mas doutora, eu quero tirar tudo. É a primeira coisa que elas falam. Eu quero retirar toda a minha mama, porque desse jeito vai ser melhor para mim. Então, a primeira coisa, estão me escutando, né, Lícia? Tá bom aí. Tô escutando. Primeira coisa que a gente tem que falar é a cirurgia conservadora, quando bem indicada, ela é igual a retirar toda a mama, quando associada à radioterapia. Então, a segurança da cirurgia de você preservar a mama, ela é melhor, ela mantém o estético, ela mantém a naturalidade da mama e ela é igualmente segura oncologicamente. Então, a primeira coisa, a mastectomia não é mais segura do que outras cirurgias quando a gente tem essa indicação. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito. Entrar bem na cabeça das pacientes, a gente deixar elas muito tranquilas que a segurança é igual e que o tipo da cirurgia ela é bem menor. É um pós-operatório bem mais tranquilo para essa paciente. E o eu feminino, ela deixa uma mama
pouco mais natural, sim. E a gente consegue fazer também os quadrantes com prótese, tá? Tem pacientes que têm o diagnóstico do câncer com o implante mamário. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora com esses pacientes com prótese, mantendo a prótese ou trocando a prótese dela. A segunda coisa é a mastectomia, né? Então, a gente retirar todo aquele tecido mamário, retirando o complexo areopapilar para aqueles cânceres que são mais avançados, que a gente precisa retirar para garantir que realmente a gente retirou tudo. Mas a mastectomia também tem aquela que a gente consegue preservar a pele, conserva também o complexo areopapilar e coloca uma prótese de forma imediata ou de forma tardia. Então, esses tipos de cirurgias nós discutimos como é que a gente vai fazer, né? Para eu me preparar para a cirurgia, normalmente eu dou a orientação de uma boa nutrição, né? É aquele mesmo contexto. A gente precisa ter uma paciente muito bem preparada para um. Só que travou aqui. Então a gente precisa Travou? ter ela. Travou um pouquinho, mas voltou, né? Acho que travou o seu. Bom, então a gente precisa ter essa preparação logo do início, né? Saber qual é o tipo de cirurgia a gente vai fazer. Sutiã é uma coisa que muitas perguntam, qual é o melhor sutiã que a gente vai usar? Tem algum sutiã que é obrigatório. Hoje no mercado a gente já tem os sutiãs cirúrgicos, que são aqueles que não têm costura internamente, que não tem o bojo, nem o arame, né? Nem as aspas. Isso evita com que tenha alguma ferida ou algum machucado durante o tratamento, porque a cirurgia a gente acaba retirando a área, então fica um pouco mais inchada, acumula um pouco mais de líquido. Então, o que normalmente a gente indica de sutiã seriam aqueles que têm uma abertura para frente, né? Ou com botãozinho de encaixe, que consiga vestir de uma forma mais tranquila, porque algumas cirurgias envolvem o braço também, e que não tenha costura internamente e aspas e esse bojo. Esses são os sutiãs normalmente recomendados para cirurgia. Claro que depende da cirurgia, né? São cirurgias menores, não precisa ter esse tipo de sutiã, mas normalmente é o que dá mais conforto e a gente orienta que a paciente use o sutiã pelo menos os primeiros dias pós-cirurgia, porque isso diminui a tensão nessa área. Cíntia Milena, ela falou assim: eu fiquei triste e feliz. Feliz porque eu estava me livrando, né, do tumor, e triste porque iria retirar minhas duas mamas. Realmente é um paradoxo, né, que nesse exato momento vai passar pela mente da paciente, até porque cirurgia é algo novo. Segundo, a questão da retirada e a mutilação das mamas, como a gente falou do eu feminino. Terceiro, porque você está enfrentando um adoecimento, existe um luto. O luto pela perda de saúde, existe um luto porque você realmente vai ter que adentrar em um novo ciclo da vida, vai passar por todas as situações da negação, de todas as fases do luto, até realmente a questão da adaptação do novo, e ao mesmo tempo você vai passar por todos os sentimentos que um ser humano normal, porque isso é da normalidade, a gente ficar triste, a gente ficar muitas vezes receosa, insegura, isso faz parte. Quando um paciente ele apresenta uma apatia dos sentimentos, a gente até vai investigar mais. A gente precisa sentir o que a gente está vivenciando, mas na hora que você está enfrentando, que você disse um sim para o seu tratamento, isso já é um progresso muito grande, né? Mas isso não tira as situações de todos os sentimentos que vão serem experienciados pelo paciente, né? E assim, a imagem é uma coisa muito individual, né, de cada um. Então, cada um tem uma valorização e uma imagem, uma expectativa, né, também. Quando a gente faz essa cirurgia, desde a cirurgia do quadrante, é uma cirurgia um pouco maior, que seria a retirada e a reconstrução, nada é imediato, então tem uma progressão, é uma construção, né? O tratamento oncológico eu digo que é uma construção. Você vai por pedacinhos. Então, assim, uma vez que você faz a cirurgia, o pós-operatório, ele é uma coisa, depois de 30 dias é uma outra coisa. Então, a gente não pode, às vezes, julgar e desesperar naquele momento. A gente precisa ter, um teste de paciência, né? Porque a gente fala, olha, vai melhorar, tenha calma, vai passar.
Então, ele é um pouco isso, né? E as cirurgias, qualquer cirurgia que você faça, nos primeiros dias, vai estar inchado, vai ter uma deformidade, vai ter alguma alteração, né? Você vai ter um pouco mais de dor. Muitos pacientes reclamam muito do dreno, então, algumas cirurgias a gente precisa usar um dreno de sucção, porque essa área da mama e a área da axila é uma área que a gente tem uma das maiores complicações que a gente fala, né, da cirurgia é o seroma. Isso é esperado na grande maioria das pacientes. A mama existe gordura, a gente acaba retirando também alguns vasos linfáticos, isso acumula um líquido lá. É muito comum isso. Normalmente a gente mantém um dreno em algumas pacientes por um tempo, no máximo de 14 dias. E às vezes é o que mais incomoda. Quem teve dreno vai. É a única coisa. Vocês podem me xingar por causa do dreno, mas ele é necessário naquele momento. Então ele fica. Algumas pacientes chamam de cachorrinho, que a gente falava, mas você fica carregando um pouquinho ele naquele momento, que é exatamente para sair. Então, o que é esse líquido, né? Muitas pessoas, mas por que sai tanto líquido? É exatamente essa gordura. O sistema linfático, é o acúmulo desse líquido de inflamação pós a cirurgia. E alguns pacientes precisam, depois, ficar retirando, a gente ainda aspirando um pouquinho desse líquido. E a questão da reconstrução, ela pode ser imediata ou não? Já que a gente estava falando da mutilação, então, do quadrante, até que você fez até a analogia, né? Explicou tudo aqui para as pessoas que estão ao vivo, essa reconstrução mamária, porque às vezes é uma ansiedade muito grande da paciente já sair do centro cirúrgico com a mama, com o implante, né? E quando não pode, né? Como é que fica para o cirurgião, como é que fica para o paciente, para as expectativas que são todas depositadas naquele momento da cirurgia, para a questão de falar para o seu parceiro, para a sua parceira, que não vai ter como naquele exato momento fazer o implante mamário, fazer a reconstrução, inclusive também tem a questão da areola, tem vários fatores que estão aí nesse kit completo do tratamento. Assim, é um pouco difícil eu falar sobre isso também, porque eu sou um pouco suspeita. A minha formação foi uma formação muito rica em reconstrução e hoje a gente consegue dar diagnósticos iniciais, mas a gente precisa sempre pensar na segurança oncológica, né? A gente não pode ultrapassar o limite da segurança oncológica, mesmo a gente querendo colocar uma prótese imediata. Realmente, para mim, é um pouco difícil a gente poder fazer a mastectomia e não colocar um implante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade também, que a gente não pode causar um mal. A gente não pode causar um mal para o paciente. Então, normalmente, pacientes que não fazem a reconstrução imediata, a primeira coisa é saber que a possibilidade da reconstrução tardia, ela é certa, tá? A gente consegue fazer uma reconstrução tardia, sim. O pós-operatório imediato, eu acho que é o mais difícil para elas. Então, muitas vezes, as pacientes não querem olhar, muitas vezes porque ela perde uma sensibilidade naquele local. Mas, por incrível que pareça, após a retirada do dreno, eu vejo que são pacientes que elas têm uma recuperação mais rápida. Eu não sei se isso é uma impressão minha, mas são pacientes que acabam desencanando. E algumas, por incrível que pareça, dizem, não quero mais colocar. Outros dizem, não, quero colocar. Eu sempre dou a opção, porque eu sempre gosto de dar a opção, porque elas têm essa opção de fazer a reconstrução tardia. Mas é muito individual de cada uma. Eu acho que o pós-operatório imediato é onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção para esses pacientes que não fazem a reconstrução inicial, sabendo que o importante é a gente ter a segurança oncológica acima de qualquer coisa, né? Em relação à radioterapia, né? Porque as etapas da cirurgia, o pré, o pós, todo paciente vai ser indicado, ou toda paciente vai ser indicada para radioterapia? A resposta é não, né? Não são todas as pacientes. Todas as pacientes que fazem cirurgia conservadora da mama, que a gente chama de quadrante, elas vão fazer a radioterapia.
As pacientes que fazem mastectomia, seja ela sem reconstrução ou com reconstrução, elas vão passar por alguns critérios que vai ser realizado, vai ser discutido com o radioterapeuta o benefício que ela vai ter nesse tratamento. Então, a radioterapia, muitos pacientes têm dúvidas em relação a ela. A gente entra o terceiro especialista, que é o radioterapeuta. Ele quem faz a avaliação, ele quem faz a programação, quantas sessões, qual é a quantidade da radiação que vai dar, né, para o paciente. Então, é o radioterapeuta. Normalmente, os pacientes são encaminhados para eles fazerem uma avaliação. E o mastologista sempre acaba... Acho que está caindo, Nicole. Voltou. Você deu uma quedinha na hora que você estava explicando. Está falando? Não estamos lhe escutando. Você está escutando, Nicole? Oi, Nicole. Vocês estão escutando, Nicole? Eu não estou escutando. Tá sem voz. Eu estou sem voz também? Voz. Caiu. Ela vai entrar de novo. A internet de Nicole. Peraí, Nicole. É o horário da live. Né? Ela está voltando. O horário da live. Eu acho que é alguma coisa, porque estava indo tão bem. Mas agora vocês não me escutam? É o horário da live, porque são muitas lives que nesse exato momento estão sendo realizadas. Por isso que normalmente a gente pede à tarde, porque à tarde a gente consegue fazer esse recurso acontecer, né? Mas eu acho que agora voltou, normal. Voltou, né? Voltou. Bom, eu estava falando sobre a rádio, né? Então, assim, muitos pacientes acabam tendo. Então, não são todos que precisam, mas é avaliado com o radioterapeuta, que é o médico quem faz essa avaliação. Ela faz o quê? Ela faz uma proteção local para que a doença não retorne no local. Essa é um dos grandes conceitos, um dos grandes benefícios da radioterapia. Então, para aqueles tumores que têm um risco maior de retornar, para aqueles tumores que são mais avançados ou alguns subtipos especiais, a gente acaba realizando sim a radioterapia. Pode ser dividida em 15 sessões, 28 sessões, isso vai depender de cada um, né? De como o radioterapeuta vai avaliar. E ela é realizada, você primeiro faz uma consulta com o radioterapeuta, ele vai explicar como é feito, né? E ele faz uma programação, um planejamento, você faz alguns exames de imagem para planejar qual é a área que vai ser realizada. E são sessões normalmente rápidas, em torno de 10, 15 minutos, você faz uma vez ao dia, pode ser em 15 sessões, 28 sessões, isso vai ser muito individual de cada uma. Mas o que é muito importante a gente falar é sobre o tratamento da pele nesse momento. Então, os cuidados com a pele, porque a radioterapia é um efeito local. Então, você tem que ir com a pele muito bem hidratada, com a pele muito bem cuidada nesse momento, para exatamente, que é um dos principais efeitos colaterais da radioterapia, é a radiodermite, que é uma queimadura. Pode ser em graus diferentes em cada paciente, que ela é recuperada, mas é recuperada ao longo do tempo com o cuidado, né, de cada dia, de cada hora, com as pomadas, com as medicações orientadas pelo médico e às vezes pelo dermatologista também. Eu vi É importante, então, essa assistência com o dermato? Normalmente, o radioterapeuta, ele já faz uma orientação das medicações que eles optam pela pele, né? Então, o radioterapeuta, a fisioterapia em conjunto, né? E eu queria só voltar um pouquinho para a cirurgia. Eu vi que a Aline também estava aqui, o pessoal lá de Campinas também, da Físio,
deixar a importância da fisioterapia no pós-operatório imediato para a mama. Então, a fisioterapia ela é extremamente importante aqui. Ela faz com que esse líquido reduza, as movimentações do braço melhorem, as dores melhores. Então, a gente sempre no pós-operatório imediato já orienta que faça os exercícios do braço, que faça aquelas massagens, dependendo do tipo da cirurgia, orientada pelo mastologista e pelo fisioterapeuta. Mas a Aline, eu vi que ela estava aqui, ela faz muito a física das minhas pacientes, cuida com muito carinho e eu queria deixar isso muito importante. A gente vê o resultado, é um resultado que a gente não vê naquele momento, então algumas pessoas não acreditam, mas é muito importante, porque quando ele é realizado de forma correta e bem orientada, existe um benefício muito grande para os pacientes e a redução, né, do linfedema, aquele braço um pouco mais inchado da paciente. Então, eu quero deixar isso muito bem registrado aqui, a importância dele. Eu tô vendo aqui. Isso. Doutora Célia Menezes está aqui, Isso, falando que tô você vendo. é filha do amigo Vicente. Eu trabalhei lá na clínica dela, na clínica Potengi. Muito tempo, muito bom mesmo. O importante Benedito. da questão do diagnóstico precoce, né, que a Aline está pontuando, a fisioterapia também, todo o processo. A equipe multidisciplinar, ela tem que existir, eu acho que não só na oncologia, mas principalmente em todo tipo de tratamento de doenças crônicas, cirurgias. A gente faz o transoperatório, a gente adentra no centro cirúrgico com o paciente, que aquele momento é tão crucial. Eu, enquanto psicóloga, que faço assistência dos pacientes oncológicos, que posso entrar no centro cirúrgico, tenho esse entendimento de vocês, a gente humanizar num momento tão complexo do paciente, não só do paciente, mas da família, dos membros próximos desse paciente, ou seja, das pessoas envolvidas, é a gente poder falar para eles, a gente está aqui, não só no início, mas durante e depois do tratamento, né? É um dia de muitos medos, todos enfatizados não só pelo paciente. Muitas vezes o paciente fala assim, está tudo bem, doutora. Ou então a paciente diz, está tudo bem, doutora. E quando a gente olha para o monitor, a pressão está 20/10, né? E o monitor está falando como é que essa paciente está. Então, esses processos ansiogênicos, esses processos que ativam o nosso medo normativo, se a gente tem o suporte da psicologia, se a gente tem a equipe multidisciplinar toda redondinha, a gente faz um plus nesse tratamento, né? Seja fisioterapeuta, seja nutricionista, que é tão importante, né? A nutrição é de suma importância, acho que em todo e qualquer tratamento de saúde, né? Então, a gente faz um link, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a psiquiatria, a odontologia, né? Todos os profissionais envolvidos nessa excelência de atendimento. Ana Teresa do Reviver, né, está aqui presente, Nicole deve estar voltando. O Reviver, inclusive, tem a unidade móvel de mamografia que faz uma diferença no Rio Grande do Norte, né? Salvando vidas com diagnóstico precoce, levando em lugares que normalmente as pessoas não conseguiriam ter esse exame de forma gratuita. Esperar só Nicole voltar, pessoal. A equipe multidisciplinar faz sim uma grande diferença, né? Vamos perguntar a Nicole se tem alguma informação sobre o câncer de mama e o Covid, né? Sobre o coronavírus. A gente sabe que vocês não devem parar o tratamento, não devem se negligenciar, mesmo na pandemia. Existem vários direitos do paciente de câncer, então a gente está com Magali aqui ao vivo, entre outros advogados. Né? A gente sabe que o paciente de câncer ele tem direitos adquiridos, ele tem que buscar, né, o que eles precisam para poder ter uma acessibilidade a um tratamento com maior suporte. Ana Teresa, lá do Grupo Reviver, perguntando se já existe
alguma associação do câncer de mama e o coronavírus, o que é que tem sobre o tratamento na Covid-19, sobre o câncer de mama também. O Covid e câncer de mama, né, Lissa? Então, assim, a gente falou um pouquinho da manutenção, né? Algumas sociedades, isso é muito variável em relação à região que a gente está, né? Então, assim, depende muito de qual é o grau da pandemia de cada local, né? De gravidade de cada local. Então, as orientações vão diversificar em relação a isso, aqueles emergenciais em que os locais indicam uma ocupação dos leitos de UTI, né? Então, são casos que são operados, aqueles casos que têm um diagnóstico de câncer prioritários. Alguns a gente acaba adiando um pouco, dependendo do momento. Eu não tive nenhuma experiência com o Covid agora. Os dados são muito poucos ainda de Covid em pacientes com câncer. O que mostrou alguns dados foi que a mortalidade daqueles pacientes foi maior naqueles pacientes que tinham mais comorbidades e que aqueles pacientes que estavam imunossuprimidos, que são aqueles que estavam em tratamento de quimioterapia principalmente. Mas o número de pacientes com câncer e Covid, eles não foram altos, pelo que tem se registrado, né? Eu não tenho esse dado daqui do Brasil, a gente é muito diversificado, os números, a gente não sei se dá para a gente confiar muito, né? Mas a gente sempre pesa o risco e benefício daquele momento e daquele paciente. Então, se é um paciente que tem uma mortalidade, muitas doenças, né? Que é diabético, hipertenso, asmático, que vai precisar de uma vaga de UTI, a gente tem que pesar qual o benefício a gente está fazendo isso, se a gente atrasar 2 meses, como é que a gente vai estar? Isso é uma conversa que a gente tem com os pacientes e os familiares, e é uma decisão muito em conjunto e muito individual, né? É um momento que a gente não tem uma resposta certa. Essa é a minha visão. Eu acho que depende muito da doença, depende muito do estado de cada paciente, e essa decisão tem que ser tomada de forma em conjunto, né? E em relação à cirurgia, né? Voltando só um pouquinho, qual o tempo de duração de cirurgia? As pessoas muitas vezes ficam nessa dúvida. O tempo de cirurgia, os tipos você já falou, né? Quais são os profissionais que estão realmente envolvidos, você também já falou. Mas o tempo de cirurgia, né? Isso também muitas vezes pesa para o paciente. Pesa. Normalmente a cirurgia mamária, ela depende muito qual é o tipo da cirurgia, né? Aquelas cirurgias que são cirurgias de quadrante, com o linfonodo sentinela, né, que é a avaliação da íngua, a gente sempre faz uma avaliação no intraoperatório. Então, a gente tem um patologista em conjunto que faz uma avaliação se as margens estão livres, se aquele linfonodo está livre de doença. Isso dá um pré, né, uma avaliação prévia durante a cirurgia para a gente. Então, ele tem um pouco de demora. De uma forma geral, a gente acaba fazendo em 1h30, 2 horas, algumas cirurgias. Há cirurgias que demoram em torno de 3 horas e meia. Então, depende muito do porte da cirurgia, depende muito desses resultados, né? Alguns pacientes vão realizar o que a gente chama de a marcação pré-operatória. Então, marca exatamente o local, quando a gente não consegue palpar, marca o local que está aquele nódulo, aquela região suspeita, para que na hora da cirurgia a gente consiga retirar. Isso é feito de 24 horas antes ao dia da cirurgia, né? Normalmente é realizado em conjunto com os radiologistas ou os médicos que fazem os procedimentos. Eu vi que o Ianê estava aqui, Fernanda. Então, a gente faz em conjunto com esses médicos que fazem a marcação prévia e encaminham a paciente. Então, eles dão a luz no fim do túnel para a gente, né? Eu sempre sou muito grata às pessoas que estão em conjunto e sempre procuro discutir os casos. E, de uma forma geral, é uma alta rápida, né? A gente normalmente dá alta para o paciente 24 horas a 48 horas após a cirurgia. Então, durante a cirurgia, em torno desse tempo, 2 horas, 1h30, a 4 horas, 3 horas, e ela fica internada em torno de 24 horas a 48 horas, dependendo do porte cirúrgico. Então, não é uma internação tão demorada assim. E em relação ao pós-cirúrgico, com quanto tempo essa paciente ela pode voltar a se ressocializar, voltar a ter vida normal? São muitas perguntas
sobre como é que eu posso voltar à minha vida laboral, a engravidar, se eu vou ou não poder engravidar, né? Quais os cuidados que ela deve ter com esse novo momento da vida dela. Inclusive, teve até uma pergunta para você sobre a questão se realmente pode usar desodorante, aerosol ou não, porque tem muitos mitos, tem muitas situações que você, inclusive, já em algumas palestras que você fala sobre a questão do câncer da mama, né? Você fala muitas vezes, inicia falando sobre os mitos que as pessoas espalham pelo WhatsApp, pela internet, pela mídia social. Eu acho que isso é muito importante ser falado, a gente desmistificar, e essa ressocialização tão esperada, e muitas vezes ela é adiada pelo próprio tempo do paciente, né? Normalmente, após a cirurgia mamária de quadrante, eu vou dar esse exemplo porque ela é a cirurgia que hoje a gente tem, é realizado, né, de forma em maior quantidade, em maior indicações, graças a Deus. Então, o pós-operatório do quadrante, quando ele inclui o dreno, ele fica no máximo 14 dias, o dreno lá. É a primeira coisa. Então, nesses primeiros 14 dias, eles são primordiais, a gente evita muita movimentação, já recomenda os exercícios de fisioterapia precoce, porque a gente sabe que a fisioterapia precoce reduz essa taxa de edema, né? Reduz um pouco o seroma. Então, de uma forma geral, os primeiros 30 dias, a gente fala que são os dias da sua recuperação pós-cirúrgica. As primeiras 3 semanas para o quadrante, os pacientes já começam a ter uma vida devagarinho, a retornar às suas funções devagar, né, progressivamente. Mas em torno de 30 dias é um bom momento para a gente já dizer, olha, você já pode voltar, você já vai conseguir dirigir, você já consegue fazer uma atividade física, já dá para você voltar. Então, em torno de 30 dias. Seria mais ou menos isso daí para ter uma previsão. Porque também tem os retornos, né, das cirurgias, também tem o tipo de cirurgia de cada um e também tem a recuperação de cada uma. Tem paciente que tem um limiar de dor muito baixinho, tem paciente que tem um limiar de dor super alto, então que precisa de um pouco mais de medicação. E isso é muito individual, né? A gente está falando de uma forma geral aqui. Mas 30 dias, normalmente, os pacientes já estão retornando. E eu sempre digo, olha, é para retornar. Tá? É para retornar progressivamente. A paciente tem que ser inserida no contexto social novamente. A paciente tem que retornar ao seu trabalho. O nosso objetivo do tratamento do câncer é fazer com que essa paciente seja reinserida no ambiente dela o mais rápido possível. O mais rápido, o quanto ela conseguir retornar, melhor. Porque ela vai estar sendo reinserida, né, no meio social. E isso daí é extremamente importante para a recuperação. E ela pode, com quantos dias, voltar a fazer atividade física? Normalmente 30 dias uma boa data para retornar, porque nesse momento ela vai estar fazendo a físio também, né? A fisioterapia. Então ela já vai estar fazendo um pouco do fortalecimento, dessa parte dos membros superiores. Mas em torno de 30 dias ela já vai estar voltando à atividade de cada uma. A gente sempre fala que dependendo do tipo da cirurgia da axila, a gente precisa reduzir um pouco a carga, né, de peso. Então o peso vai ser diferente do que era antes. Então, vai haver algumas adaptações mesmo na sua vida, mas você vai voltar progressivamente a fazer o que você fazia. Tem uma pessoa perguntando, Maria Selma, se a filha dela tem 14 anos e está saindo um líquido transparente da mama esquerda. É para ela se preocupar? Isso é normal? Não é normal? O que é que você fala para ela? A saída de líquido a gente chama de fluxo papilar, né? O fluxo papilar, ele tem algumas características que eles são suspeitas, dependendo de cada fase, dependendo das alterações. Existem alguns fluxos que eles são mesmo fisiológicos, que eles são benignos, isso faz parte mais dos pacientes que estão entrando na menopausa, aquele líquido um pouco mais amarelado, quando sai dos dois lados, por vários buraquinhos no bico do peito. Os líquidos que são como se fosse uma água transparente, como se fosse sangue de um lado só, eles devem ser investigados. Mas não significa que eles são câncer, eles têm que investigar.
Porque algumas alterações, às vezes hormonais, pode dar alguma alteração desse fluxo papilar, às vezes algum estímulo. Então, assim, ela tem que ser investigada, não é habitual sair um líquido pela mama, uma paciente tão jovem, tem que ser investigada para a gente ver o porquê que está acontecendo isso e avaliada. Né? Mas não significa que o fato de estar saindo líquido seja alguma alteração maligna. Você falou até na questão da menopausa, né? As mulheres menopausadas, as mulheres nessa fase, elas têm que ter um cuidado maior, sim ou não? Se tem uma incidência maior de câncer de mama, sim ou não? O que é que você fala sobre a mulher nessa fase da vida? A menopausa da mulher, ela é uma outra transformação, né, para a mulher. Então, assim, as mulheres pós-menopausa, elas têm uma chance maior, então, risco, quanto maior a idade da paciente, maior o risco para o câncer de mama. Normalmente é associado àqueles cânceres que respondem a hormônio, então são aqueles hormonais, aqueles tipos hormonais. E algumas coisas em especial a gente precisa tratar, que é a questão também da sexualidade da paciente na pós-menopausa, que a gente chama de um pouco da atrofia. Então, os ovários dela já não estão mais liberando os hormônios, a vulva dela já é uma vulva um pouquinho mais ressecada, e nesse momento o paciente com câncer não pode usar hormônio, mas existem outras estratégias que a gente pode fazer e outras medicações também que a gente pode dar para essa população. Então, existem alguns antidepressivos, né, que são validados, que melhoram um pouco mais aqueles sintomas de calores locais. Existem aquelas terapias, que são as terapias na vulva com laser, que faz com que melhore essa atrofia, né, da vulva, já que a gente não pode usar, né, as pomadas hormonais. Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, principalmente nesses fatores, porque são mulheres que estão sofrendo por uma transformação hormonal também. E a gente precisa saber o que é melhor para dar qualidade de vida para elas, né? E que é muito importante, né? Principalmente para a mulher que precisa ter sua vida de uma forma mais normalizada, né? Ela está inserida em todos os aspectos, já que o ser humano ele é bio, psico, sócio, espiritual e sexual, porque a gente precisa lembrar da sexualidade, que a mulher fica tão restrita, fica tão, muitas vezes, inibida, intimidada para procurar o seu parceiro ou sua parceira no sentido de ter medo mesmo. É um medo muito presente em todo o tratamento, desde o início do tratamento, desde o momento da descoberta, o durante o tratamento e o pós, porque ficam não só sequelas físicas, muitas vezes, mas as sequelas emocionais, talvez elas pesem bem mais do que as cicatrizes que ficam no corpo, porque o que tem na mente ninguém toca, e muitas vezes ela não fala. Eu acho que esse rapport, essa confiança com o médico, né, esse diálogo que ela tem de proximidade com o médico de segurança, ela vai conseguir falar. Até Zilmar tinha pontuado aí, que ela não tinha tanto essa orientação de procurar equipe multidisciplinar como paciente de câncer de mama. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem vários espectros na vida, e a parte das emoções, da psique do paciente, principalmente na sexualidade, tem totalmente uma relação, né? Imagina uma mulher, depois de todo esse tratamento, o próprio parceiro ou a parceira desta mulher do tratamento, ele tem que estar envolvido nesse tratamento também, porque na hora que a gente consegue chegar mais próximo das pessoas envolvidas no processo do paciente, a gente traz uma segurança maior, a gente humaniza as pessoas, porque adoecer, ninguém escolhe adoecer, né? Ninguém escolhe adoecer, não é falta de Deus, muitas vezes as pessoas gostam de associar, seja o câncer, a depressão, entre outras situações patológicas, pela falta de Deus, e não é falta de Deus, né? A gente sabe que existe aí vários fatores para que você adoeça de câncer, né? E de outras patologias. Então, a gente precisa compreender como é que a gente vai tocar nesse paciente. Ela precisa aprender a se tocar, seja fisicamente, emocionalmente, seja socialmente. Principalmente, ela tem que entender que ela tem um time diferenciado de todas as outras, cada uma tem o seu tempo de se redescobrir depois de um tratamento oncológico, né? Não só da oncologia, mas de qualquer tipo de tratamento de doença crônica. Mas pela sua prática clínica, pelo seu envolvimento com o paciente, eu posso dizer a você, né, por trabalhar com vocês, eu posso dizer assim que a sua paciente é muito bem assistida,
Talvez por isso que as demandas sejam diminuídas no setting terapêutico, porque você consegue lembrar de todos os pontos. Zilmar até pontuou assim, a questão da espiritualidade. Essa espiritualidade também pode aumentar o sistema imune dessa paciente, também pode ajudar essa paciente. Eu, assim, em parte da psicologia, a gente sabe que existem estudos sobre isso. A neurociência, a psicologia, a psiquiatria, ela fala que tem um centro cerebral da fé, independente da sua crença. Né? Esse centro cerebral da fé, ele produz endorfina, que é a substância que diminui o nível da dor, ela vai produzir dopamina e serotonina, que vai aumentar o seu prazer, a condição de você, inclusive na sexualidade, aí, relaxar mais, porque a sexualidade está totalmente direcionada à sua mente também. Eu digo até assim, muitas vezes para as minhas pacientes, cuidado com o cinto psicológico de castidade que você coloca em você. Eu falo assim, elas entendem, porque você tem que compreender que a vida ela vai ter que ser tocada. Seja na questão aí da falta de hormônio, você tem que conversar diretamente com sua médica, não tem para que a gente ter medo ou vergonha dos nossos médicos, eles estão ali para ajudar e tirar as dúvidas. Eu digo até todo mundo que está assistindo, não tire dúvida pelo Dr. Google, não tire dúvidas pelo Dr. Instagram, não tirem. Marca consulta com a sua médica, com a sua especialista, alguém que está lhe dando esse suporte especializado, senão não adianta. Até porque o que é bom para um não é para o outro, o que está no Instagram muitas vezes não é para a pessoa que está lendo, então a gente tem que procurar justamente as orientações. Até Zilmar falou assim sobre a espiritualidade. E os estudos já evidenciam que a religiosidade reduz o estresse, com certeza, até porque o cortisol ele é diminuído quando você foca em algo muito positivo que tem a ver com a religiosidade de cada um. E melhora a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. E como é que você pode comentar sobre isso? Bom, eu acho assim, a minha experiência, né? Eu acho que os pacientes, eles têm que unir, né, a fé por o que for, né, independente do que for, né, mas acreditar. Acreditar em algo, acreditar em alguém, ter a confiança daquilo ali e unir com a ciência, né, e unir com o que a gente sabe, porque a gente sabe que consegue resolver, com o que a gente sabe que consegue ajudar. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba tratando diferentes pacientes e realmente a gente sente uma diferença. Muitas pacientes fazem uma oração antes de começar a cirurgia, a gente faz essa oração com a paciente, a gente está ali ao lado, porque é aquele momento de pedir, é aquele momento de você centralizar, né, todas as suas energias. E muitas vezes, assim, eu mesmo, né? Nós profissionais, a gente reza, a gente pede para que a gente tenha calma, para que a gente consiga dar o nosso melhor naquele momento, né? Então, eu acho que isso é um hábito, isso aí é uma crença que ajuda não só os pacientes, mas nós como profissionais, nós somos seres humanos, né? Então, por experiência própria, eu sempre gosto de rezar, eu sempre gosto de poder agradecer e poder pedir para que eu consiga, naquele momento, dar o meu melhor, né? E poder ajudar aquela pessoa. E eu acho que isso faz completamente a diferença na vida e nos resultados. Eu acho que isso dá resultado. O Ianê falou assim, por quanto tempo a mulher pode engravidar? Após quanto tempo ela deve engravidar? Tem um tempo preciso, sim ou não? Isso é super discutido. A gente não tem um tempo correto. Alguns guidelines indicam 2 anos pós-tratamento para a gente começar a programação, mas isso depende muito de uma avaliação, tanto com o ginecologista que vai fazer o tratamento, ou liberar essa paciente, da idade da paciente, das possibilidades de gravidez, mas isso tem uma variação em torno de 2 anos após o tratamento para liberar essa paciente. E 5 anos a gente tinha, porque era o fim do tamoxifeno, né, que alguns pacientes usavam. E então também tem alguns guidelines que indicam esse tempo. Mas isso é muito variável e muito individual. Existe essa diferença de cada um. Eu acho que isso aí tem que ser discutido né, em equipe, com o ginecologista também, e com a paciente, para ver também quais são as opções, porque às vezes, dependendo da idade da paciente, a gente vai estar tirando uma opção para ela, né?
Então, é mais ou menos isso. Existe essa diferença em torno de 2 a 5 anos, Vianney, né? É. E Isso, o medo do aqui. câncer voltar? Hã? O medo do câncer voltar, como é que fica isso, O medo. A né, gente está na falando mente das suas pacientes? do pós-tratamento. Eu acho que o pós-tratamento é muito isso daí. Primeiro é acreditar que não acabou. Olha, acabou o tratamento. Tem paciente, mas acabou o tratamento, é acompanhar. Então, assim, aí demora um pouquinho para cada um entrar nesse, né? Olha, acabou o tratamento, agora você fica um pouco, porque é um processo tão intenso, né? De sair, fazer exame, voltar e pegar resultado, e ir para outro médico, que às vezes a gente faz, olha, última etapa finalizada, agora a gente vai se ver daqui a 3, 6 meses. Depois, nossa, tanto tempo! Então, assim, muitas pacientes acabam se tocando um pouquinho mais e tem muito esse medo. É muito natural nos primeiros 2 anos a paciente ter o medo de cada resultado de exame que faz, cada consulta que faz, a gente fala e dá aquela respirada, né? Assim, a gente não pode esquecer, o tratamento inicial ele terminou, mas o segmento não. Então a equipe multidisciplinar está aí, né? Então muitas vezes o paciente faz, acabei, então vou acabar com a física, vou acabar com todo mundo, só quer acompanhar com um médico só. E não é bem assim, né? A gente precisa acompanhar. Esse acompanhamento nos primeiros 2 anos é um acompanhamento bem mais de perto. A gente fica depois fazendo as consultas, vai intercalando, vai aumentando o tempo. Os exames são realizados primeiro depois de 6 meses da radioterapia, depois a cada ano. Então, isso daí se continua, né? O acompanhamento vai continuar em torno de, pelo menos aí, pelo resto da vida, né? Muitas pacientes. E eu penso até assim, que a gente tem que lembrar que todo paciente, seja de oncologia ou não, ele também tem um plano de fundo, né? Ele não está sozinho naquele processo, ele não tem apenas o tratamento oncológico, a vida, ela não para, ela não é estática. Então, enquanto você está fazendo o seu tratamento, está no início ou no meio, no fim, você está também, vamos dizer assim, ativo diante da sociedade do mundo. Então, muitas coisas estão acontecendo por trás. E aí, muitas vezes, aquele paciente ele já vinha com uma bola de neve de outras situações e que junta justamente com o tratamento oncológico, que a gente vai ter que dar conta de tudo que foi aberto. E aí, principalmente a gente da psicologia, que está por trás, está nos bastidores, a gente precisa ter cuidado até com os transtornos de ansiedade, com os picos de pânico, as crises de ansiedade e pânico, a depressão que fica ali o tempo todo querendo tomar conta daquele paciente. E a gente precisa também do atendimento da psiquiatria, muitas vezes, e as pessoas têm uma blindagem muito grande com o acesso à psiquiatria, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, muitas vezes a gente vai precisar que o médico, o psiquiatra, ele passe um ansiolítico, ele passe um antidepressivo, e às vezes tem essa resistência muito grande, não só da paciente, mas também da família. A família, às vezes, coloca barreiras para que a gente consiga fazer um tratamento mais redondinho, e a gente precisa desmistificar essas situações, até porque não é um tratamento rápido, né? É um tratamento que ele tem etapas e que cada pessoa tem um tempo para aquele tratamento, né? Se tiver uma recidiva, vai ter que ter mais cautela ainda com essa paciente. Então, esse medo do câncer voltar, ele vai estar, talvez, a longo prazo, né? A longo prazo mesmo. Aí tem Nathalie que perguntou assim, e gostaria que a gente comentasse um pouco sobre os cuidados que a gente sugeria para os profissionais de saúde que lidam com os pacientes oncológicos, né? A gente tem que lembrar primeiro que todo profissional de saúde, ele precisa cuidar da mente, até porque vocês estão lidando o tempo todo com o sofrimento. A perda de saúde, ela é associada sempre a sofrimento. E sofrimento que vem com outras situações por trás disso tudo. Então, vocês estão o tempo todo, vamos dizer assim, dando assistência ao outro e esquece do autocuidado. Por isso que a gente percebe muito a síndrome de burnout nos profissionais de saúde. Os profissionais, ele tem tempo demais para o seu paciente, para a família do paciente, para o hospital, para a clínica, mas ele não se dá tempo para cuidar de si mesmo. Ele tem que lembrar que, primeiramente, ele é um ser humano. Então, doutora Nicole, todos os profissionais de saúde que estão nos escutando,
Eles precisam entender que eles são seres humanos, eles precisam ter tempo para si mesmo, para atividade física, para lazer, para família, para não fazer nada, às vezes, muitas vezes. A gente tem uma dificuldade muito grande, o profissional de saúde, de passar 10 minutinhos sem fazer nada. A gente já fica se culpabilizando. E a gente precisa tirar esses pesos dos nossos ombros e entender assim, eu preciso entender qual a minha rotina, a minha agenda, e se eu não fizer meu autocuidado, né, se eu não fizer o mindfulness, meditação, entre outras coisas que são tão importantes para o corpo humano e para a mente, em algum momento eu vou adoecer também. O profissional de saúde também adoece. E tem a questão da automedicação, que muitas vezes o profissional de saúde faz. Procure um especialista, não se automedique. Vocês também têm seus profissionais que vocês precisam procurar e buscar. Então, do mesmo jeito que a doutora Nicole está falando para cada um de vocês que vocês precisam fazer o toque da mama, o toque da mente, o toque do espírito, né? Então, que vocês também se toquem e se cuidem. Porque no momento que vocês param, muitas vezes já é numa situação de adoecimento gravíssimo. Eu que sou da psicologia, eu atendo muitos médicos, inclusive na área da psicologia, da psiquiatria principalmente, com depressões graves, com problemas de burnout, que é o esgotamento total físico e mental. Muitas vezes a gente precisa afastar esse profissional, né, da situação de atendimento e fica mais difícil ainda. Então, eu penso que o autocuidado é para todo e qualquer ser humano, né, doutora Nicole? É verdade, a gente precisa puxar um pouquinho a orelha, né, Lissa? É completamente verdade isso. A gente fala, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? Quantas vezes a gente não se viu? Eu acredito também que é porque a gente passa por um processo, né, de formação muito intenso, né? A residência, normalmente, ela é uma residência muito intensa, demanda muitas horas. A gente sai muito elétrico, né? E naquele momento, principalmente da intensidade da residência médica, então, para algumas pessoas conhecerem, que eu acho que isso é interessante também, né? Conhecer o outro lado, porque a gente tenta ter muita sensibilidade com os pacientes, mas não é todo mundo que sabe, né, o quanto que foi. Hoje em dia as pessoas consultam um pouco mais o currículo, né, vê um pouco mais o que aquele médico fez, o que aquele profissional fez. Mas eu acho que isso é bem interessante saber. Normalmente a mastologia ela é uma especialidade de pré-requisito, então nós temos que fazer, são mais ou menos de 4 ou 5 anos. Nós fazemos ou ginecologia obstetrícia por 3 anos, ou então cirurgia geral por 2 anos, e depois a gente tem mais 2 anos só de mastologia, só de tratamento da mama, né, bem focado. Então, são 5 anos de formação e 5 anos que são muito intensos, porque quando a gente entra na residência, a última prioridade é essa, viu, Lissa? Sendo bem claro que os residentes conseguiram muitas coisas. O tempo de descanso, ele foi conseguido agora, né? Em pouco tempo. E por obrigação, né? E não na oncologia nem total, né? A pandemia para a oncologia não parou, na verdade. O Ianê está falando assim, Lissa, o apoio da família é muito importante. A gente até pontuou isso lá no início da live. A gente falou dos pontos necessários para a assistência desse paciente. A família não necessariamente seja a família nuclear, certo? Muitas vezes você mora com outras pessoas. A gente fala até assim de cuidadores oficiais desse paciente. São as pessoas que estão mais próximas do paciente. A gente sabe que em qualquer tipo de tratamento, principalmente o oncológico, quando você tem apoio pelo menos de 1 ou 2 pessoas, você já se sente mais seguro, mais acolhido afetivamente. E no momento de um tratamento de doença crônica, você regride, é normal. Várias inseguranças, elas ficam aqui na telinha da nossa mente. É como se o nosso cérebro fosse um computador. Ele vai ter área de trabalho, ele vai ter as pastas das memórias afetivas, das memórias killers, das memórias que vão estar nos sabotando ou não, das memórias que vão estar nos dando recursos para o enfrentamento do tratamento. E eu penso assim, que na hora que a gente convida a família, ou aqueles cuidadores oficiais do paciente para estarem inseridos no tratamento, a gente consegue fazer um quebra-cabeça bem melhor para o tratamento do paciente. Eu, pelo menos no meu consultório, e a doutora Nicole também, a gente não trabalha de forma unilateral, a gente traz a família para poder participar, para poder entender, até para poder humanizar mais essa família, até porque vários estudos já mostraram que 70% dos homens, eles abandonam suas mulheres.
né? Isso é muito complicado. Hoje é ela que está sendo abandonada. E você acha, você homem, que você também não vai passar por algum tipo de tratamento ou de situação de adoecimento, seja físico, mental, emocional, espiritual, financeiro? Essa pandemia, inclusive, veio agora para dar uma rasteira na humanidade, para dizer assim, olha, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive uma situação universal. Então, ninguém pede para adoecer, principalmente para poder passar por um tratamento oncológico. Ninguém pede, né? Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais consciência de humanização, de poder adentrar e botar o pé bem no chão para poder ajudar, seja o marido e a mulher, a sua parceira, seja as mulheres que têm suas parceiras, uma ajudar a outra. Então, assim, o tratamento oncológico, ele já adentra em situações tão complexas, tão intrínsecas do ser humano. E por que não trazer essa família para o tratamento? Porque também ela adoeceu juntamente com o paciente, né? São muitas mudanças abruptas, ninguém tem nem tempo de raciocinar. Teve o diagnóstico, já tem investigações de vários tipos de exames complexos. Muitas vezes o paciente nunca adentrou para fazer um exame de imagem, seja uma tomografia, uma ressonância, uma punção na mama, cirurgias, depois das cirurgias, quimioterapia, radioterapia, é tudo sem você poder respirar, né? Então, imagine para que essa ficha caia no paciente, para ela poder entender o que é que ela está sendo envolvida e que ela tendo que enfrentar sem nem compreender, muitas vezes. Então, a família também que está nos bastidores disso tudo, ela sofre muito. Então, ela precisa dessa assistência sistêmica. O que é que você fala, Nicole? Eu acho que, assim, a família, né, como você fala, os acompanhantes, né, eu acho que são extremamente importantes nesse equilíbrio e nesse entendimento. Eu acho que foi muito, muito boa a sua colocação, porque você fala mesmo, às vezes está passando e não está nem compreendendo o que está passando. A gente vai orientando, vai dizendo, olha, vai fazendo isso, 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 e a pessoa vai fazendo naquele ritmo e às vezes ela não para, né? Então, algumas vezes o familiar, às vezes o paciente também tem aquela situação que o paciente tem que consolar o familiar, né? Tem que consolar aquele acompanhante. Isso não é tão incomum. Muitas vezes o paciente acaba negando um pouquinho, né? E dando um pouco para o acompanhante naquele momento, porque vê que a pessoa fica bem mais. Então, essa sensibilidade e a gente conhecer também, isso faz muita diferença a gente conhecer, porque às vezes existem algumas dificuldades na aderência no tratamento que não são relacionadas à própria doença, que são relacionadas a outros fatores da família, financeiros, sociais, diversos fatores. Então, isso daí, a gente tá tratando de um ser humano. E ele veio com toda a sua complexidade. É como você fala, a gente está adicionando. Normalmente a gente não está. Não tira tudo o que aconteceu e bota só o câncer, a gente vai tratar só ele. Não é bem assim que acontece, a gente sabe disso. Na verdade, a gente adiciona, né, ele. Então, eu acho que o acompanhante e assim a manutenção da calma, da tranquilidade, da fé, de que aquilo vai acontecer, passar aquela segurança para o paciente, mesmo que em alguns momentos você esteja inseguro, é muito importante. Eu acho que isso faz muito. Magali está pedindo que você falasse também sobre o câncer de mama masculino, né? A gente está falando muito sobre as mulheres, mas ela pediu para você pontuar sobre isso. O câncer de mama masculino é um câncer raro, normalmente acomete em torno de 1%, então ele é bem raro. Os pacientes masculinos, eles procuram muito menos, né? Eles têm muitos preconceitos, né, ainda. Principalmente alguns pacientes do interior, né? Eu acho que... Bom, mas eu acabo atendendo bastante os pacientes. Normalmente, a principal queixa deles é que eles sentem um nódulo na mama ou que ele está saindo algum líquido pelo mamilo. Como eles têm pouco tecido mamário, né, algumas vezes, então quando aparece uma doença, ela normalmente aparece de uma forma mais inicial, um nódulo mais pequeno, um nódulo menor, né? E a gente já consegue palpar.
Normalmente eles têm, a gente fala de prognóstico, então eles evoluem bem durante o tratamento, tem uma alta taxa de cura, mas uma vez que um paciente homem que tem câncer na família, a gente precisa investigar a família dele, a gente precisa ter um outro olhar. O tratamento para o homem inclui cirurgia também, inclui a retirada da mama, tá? A retirada, às vezes, do complexo areopapilar, porque às vezes fica bem pertinho dele. Vai finalizar de novo. A gente tá com força Meu aí na Deus, live. você vai ter que fazer Vai outra finalizar live para poder você falar do câncer de mama masculino. Vou ter que finalizar e as pessoas voltam para a gente poder encerrar. para poder encerrar.